Nós estamos aqui na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, como presidente da Comissão da Verdade, Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo, para tomar o depoimento do delegado Cláudio Guerra, que é uma pessoa importante para nos dar diversos esclarecimentos, autor do livro Memórias de uma Guerra Suja, que está aqui na nossa mão, um livro bastante conhecido no Brasil de hoje. Doutor Cláudio, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pelo senhor aceitar nos receber, dar esse depoimento para a Comissão da Verdade. E a gente fica muito grato, porque o senhor poderia ter se recusado, no entanto, o senhor aceitou, nós viemos, o senhor está aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, uma série de perguntas que nós trouxemos, perguntas documentais da Comissão da Verdade. Pois não. E o senhor fique à vontade para responder o tempo que o senhor quiser, a maneira que o senhor quiser. Na verdade, eu acho que as perguntas, muitas já têm resposta, mas eu vou começar então pela primeira. De que ano até que ano o senhor prestou serviços à repressão no Brasil? Comecei em 73 e até o final a extinção do SNI. Do SNI. O senhor era delegado de Polícia Civil? Era delegado de Polícia Civil aqui no estado do Espírito Santo e ficava clandestinamente à disposição do escritório do SNI do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Antes do senhor ser convocado, o senhor era delegado da Polícia Civil? Só. Quem convocou o senhor para trabalhar como... Foi o procurador da República aqui do estado do Espírito Santo, procurador, na época, o chefe, né, da Procuradoria, doutor Geraldo Abreu, né, me apresentou o coronel Perdigão e o comandante Vieira, e foi através desses dois que eu iniciei. O coronel Perdigão e o comandante Vieira eram dois integrantes do Exército Brasileiro? Não, o comandante Vieira, da Marinha, do Senimar, e o comandante, e o coronel Perdigão, que é o Fred Perdigão, eu conhecia como Fred é Frederico? Não, Fred. Fred mesmo o nome dele? Fred Perdigão. Tem um outro nome no meio. Ele usava alguns codinomes, mas eu o conheci com o codinome de Dr. Flávio. Dr. Flávio. E aqui no Espírito Santo, as pessoas o conhecem como Dr. Flávio. Aí o senhor foi convocado, ou convidado, ou convocado pelo procurador-geral, que o senhor deu o nome, para trabalhar sob as ordens desse coronel Perdigão. Coronel Perdigão, era o esquema, a comunidade de informação era da primeira região militar, funcionava da seguinte maneira. Tinha a agência do SNI, que funcionava na Petrobras, no prédio da Petrobras, no Rio de Janeiro, e tinha o escritório do SNI, esse que eu ficava, era no prédio do DNR, na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. Nesse período que o senhor esteve trabalhando, prestando serviço ao esquema da repressão da época do regime militar, quantas vezes o senhor esteve em São Paulo nesse período? Olha, eu tive várias vezes. Né? Primeiro na qualidade de executor, né? Que eu fui arregimentado na época, que já tinha um passado, né? em Minas, que eu era oficial de justiça em Minas, e por isso que eu fui arregimentado, para poder executar pessoas. O senhor foi regimentado para executar pessoas? Isso. Essa era a sua função principal? Essa era, no início, sim. Eu fui regimentado porque o SNI usou o seguinte sistema. O Fleury estava fazendo muita besteira. O negócio estava alardeando demais. Então, o que foi no ano de 73? Tá. O que aconteceu? O plano deles era o seguinte. Por exemplo, tinha que morrer uma pessoa aqui no Espírito Santo. Não era daqui do Espírito Santo, não era gente daqui que executava. Vinha de Minas, vinha de São Paulo. São Paulo era a minha equipe que ia fazer, certo? O senhor não trabalhava sozinho, o senhor tinha outras pessoas junto? Não diretamente ficava comigo. O SNI usava o seguinte esquema também. O militar, na época, a PM era a força reserva do coisa. Então, pegava o militar, punha na brigada no Rio. No caso desses dois, eles ficavam na brigada no Rio, tinha uma missão, apanhava e a gente saía para fazer a missão, né?
E a função principal era execução. Execução. Execução de rua, assim, execução, vamos dizer, como é que seria? Mapeava onde a pessoa ia lá. Era assim, nós saímos sem saber quem é, sem saber por quê, não sabia nada. Nós só recebido a missão, olha, vocês vão tal, vocês chegam lá, vai ter o apoio, nós chegávamos, tinha o apoio, tinha o policial local que nos apanhava, e nos alojava e levava até o lugar. Só a gente sabia assim, ó, são pessoas de alta periculosidade, não pode dar oportunidade, que são treinados em Cuba, são esse e aquilo, tem que chegar atirando e sair do local. Então era feito desse jeito. Ah, então o senhor não sabia nem, muitas vezes nem sabia. Eu só vim saber o nome de pessoas que morreram lá em São Paulo quando quando o Perli, que aproximou de mim, que nós fomos ver as datas, os locais onde eu fiz a execução, que chegamos à conclusão que era aquelas pessoas que eu havia executado. O senhor, na cidade de São Paulo, porque a nossa comissão, como é municipal, nosso foco é muito o que aconteceu no território da cidade de São Paulo, embora tenha relação com o Brasil todo. Não, na cidade de São Paulo, o senhor participou de quantas execuções dessas? O senhor se lembra? Eu lembro. No Lago Moema foram 2. Na Angélica, 1. Eu tenho os nomes deles aqui, mas eu não sabia os nomes, eu vim saber posteriormente, né? Na Angélica 1, e outros. Depois no Paço da Pátria, já nos anos 80 já, mas depois eu fiquei sabendo que não era um guerrilheiro, não era um pessoal de esquerda, foi um artimanha do Coronel Perdigão, usando o SNI para matar uma pessoa que não tinha nada a ver com coisa. E fora de São Paulo também o senhor cumpriu essa missão? Cumpri, né, em outras cidades? Em Recife, em Minas. Né? Em São Paulo eu tive mais algumas ações. Né? O jornal Estadão de São Paulo foi o que explodi lá, entendeu? O jornal Estadão. Quer dizer, não era só execução, tinha outras ações. Não, aí já era outra fase minha, eu já tinha subido de posto. Eu fui regimentado para ser executor. Cresci nas graças do SNI, porque o trabalho era feito direito, né? Aí eu passei de executor a ser estrategista, já coordenar as operações, já não era para executar. Depois de 80, nós tivemos uma reunião de toda a América do Sul, no Hotel Glória. Eu tenho algumas fotos que eu posso encaminhar para o senhor, de onde foi decidido que seria desencadeado em todo o país, aqui no Brasil, nos países que estava também sob uma série de atentados que era para jogar para a esquerda para não permitir a abertura. E aí foi feita as bancas de revistas, o jornal Estadão de São Paulo, que fui eu que montei, levei um carro daqui que foi montado numa coisa que a bomba foi montada num galpão lá em São Paulo, e ali levei e explodi também o Estadão de São Paulo. Teve essa daí, né, deixa eu lembrar mais São Paulo. O senhor cita no livro uma questão de um aeroporto, uma mala com uma bomba, foi também, em São Paulo também? Foi em São Paulo. Para atingir o Gabeira? Era o Gabeira. Fernando Gabeira. Isso. Ah, mas isso Só que nós procuramos, o Rogério procurou o Fernando Gabeira, porque o Coronel Perdigão tinha um ódio mortal dele. Coronel? Perdigão. Perdigão. Tinha um ódio mortal dele porque ele tinha uma perna que era igual a perna biônica, porque ele levou num aparelho que foi estourado na Tijuca. Segundo ele, o Gabeira acertou um tiro nele. O Gabeira falou que não, ele não estava lá. Já depois de estar escrevendo o livro, a gente procurou saber. Mas ele afirmava para a gente que era o Gabeira que tinha dado aquele tiro. Pegou a femoral dele, não morreu, porque na hora tinha um médico que deu para poder salvar. E ele foi com o senhor para... Não, nesse aeroporto? No aeroporto estava eu e mais 2 agentes. Um lá de São Paulo, mora em São Paulo. Né, e o senhor lembra o nome dele? Lembro. Essa pessoa, eu até falei o seguinte, por isso que eu estava falando do Ivan Seixas. Ivan Seixas. Porque nós conversamos o seguinte, de eu ficar uns 5 dias em São Paulo,
tem essa pessoa, tem um outro policial civil, coisa que se eu assentar com eles e eles sentirem que não é uma traição que está se fazendo, nós estamos fazendo a então verdade. o senhor está querendo preservar eles por enquanto. Preservar, porque eu sei que eles vão trazer muito benefício. Já se eu falar o nome deles, eles vão se fechar. Perfeitamente. Entendeu? Mas são pessoas que se eu ficar 5 dias, porque eu ainda estou na condição de subjúdice ainda, não posso sair, ficar saindo. Né? Eu já estive em São Paulo, mas ela autoriza, aí precisa de autorizar. Aí, se eu estiver com um monte de gente, eles não vão sentar comigo. Mas se eu chegar em São Paulo, estiver no hotel, ligar para eles, eles vão lá conversar comigo. O senhor está, então, aqui dizendo que está preservando o nome deles para poder prepará-los em São Paulo para... Eu creio que eles vão prestar um grande serviço. Eu creio, entendeu? São pessoas... é conhecido, são pessoas conhecidas. Não é político, já foi político, entendeu? Entendi, perfeitamente. Eu acho que vai ser... É muito mais benefício nós preservarmos e eu sentar com eles, eu podendo ir, sentar com eles, olha, meu irmão, não tem, vocês não estão traindo ninguém, né? Vocês estão falando, é uma coisa que é para esclarecer esse passado que tem. É a verdade, né? Histórica. A verdade histórica. Você, foi errado? Foi, mas nós fizemos. Nós acreditávamos naquilo que estava fazendo, né? Então eu creio que será um serviço muito mais proveitoso do que eu falar, é fulano, vaza, eles se fecham, não sai mais nada. Perfeitamente. Né? Bom, essa pergunta aqui eu já fiz, o senhor já respondeu. Todas as vindas a São Paulo eram para cumprir ordem de execução? O senhor disse que eram, mas teve também a questão da colocação... E para interrogar preso, essas coisas em São Paulo, o senhor chegou a... Não, o senhor trabalhou naquele DOI-CODE, lá no DOPS? Não, DOPS eu fui muito lá. Mas o senhor interrogou preso? Não, eu nunca participei disso aí. Por isso que é muita gente coisa assim... nós não conhecíamos ele, mas depois que eu fui dando os detalhes, eles foram vendo que eu era uma pessoa que eles não conheciam, mas que mais prejudicou eles. Sei. Entendeu? Que Quer dizer, o senhor não entrava direto no interrogatório, na tortura, o senhor nunca fez isso? Não. Da tortura eu nunca participei. Eu não estou falando para me defender, mas eu sou contra a tortura. A execução ali eu achava que era um ato de guerra, tudo bem, mas executava covardia. Tratava essas execuções como se fosse um ato de guerra. Isso. Bom, as principais lideranças da repressão em São Paulo foram o Coronel Ustra e o delegado Fleury? O Coronel Ustra, o Fleury, esse que está lá agora, estava até no... Como é que é Está na ativa. Oh, meu Deus. O senhor lembra daqui a pouco? Não lembro o nome dele. Mas o Ustra e o Fleury, o senhor reconhece como sendo os principais organizadores só de São Paulo ou do Brasil todo? Olha, do Brasil todo. O Fleury trabalhou em todos os estados da operação, a Operação Condor, ele teve também ativo nela. Né? Essas duas pessoas, o Coronel Ustra, que é um coronel do Exército, o delegado Fleury da Polícia Civil de São Paulo. Eles participaram também desses atos de execução pessoalmente? Não, eles forneciam os policiais, o apoio logístico era deles, os policiais que andavam comigo, que levavam para me fazer a execução. Tá, eles ofereciam a mão de obra, vamos dizer, para organizar. Levar para o carro que ia dirigindo, entendi. A mostrar. Mas eles nunca, o senhor nunca via eles nas ações na rua? Não, eu tive com ele várias, eu tive com ele várias vezes. Um detalhe, por que eu não participava, eu e o Fleury eram opostos, porque ele era um usuário de cocaína, eu tinha pavor à droga. E ele chegava dentro do carro, ele e os policiais dele, pegava logo aquela pastinha do carro, fazia carreirinha e cheirava. Então, isso para mim, entendeu? Mas o senhor reconhece que tanto o Ustra como o Fleury eram os comandantes do esquema de repressão. Calandra, delegado Calandra. O Calandra está lá. Entendeu? Está lá. O Calandra, o Herzog, ele deve muito ao Herzog, tá? Ele deve do Herzog? Em que sentido o senhor diz? Na tortura também. Ele torturou o Herzog. O Calandra, ele então participava diretamente dos interrogatórios? Era diretamente. E o arquivo, a maioria das coisas que vocês poderiam chegar, na verdade, ele que destruiu quando
aquele delegado foi superintendente de polícia lá, depois político, né? Tuma levou ele lá para... Quando tirou ele, que levou para ele, acabou, sumiu com todo o arquivo. A maioria das coisas que esclareceria a verdade, ele desapareceu com O Tuma participava também na tortura? O Tuma era em cima do muro, agia dos dois lados. Mas ele chegava a bater os presos? Não, ele permitia, né? Mas ele nunca torturou ninguém. Não. Ele sabia de tudo, de tudo. Do tempo todo, né? Uhum. Bom, então o senhor falou isso aqui. Qual dos dois era mais importante no esquema geral da organização? O coronel Ustra ou o Fleury? Depois eles romperam, né? Houve uma discórdia que o Fleury cresceu muito, né? E não obedecia mais. Aí no evento do japonês, que prenderam o japonês, e eles saberiam onde estava o Lamarca. O Fleury que prendeu, e estava lá querendo as glórias de pegar o Lamarca. O Ustra pegou. Aí o Fleury quebrou o braço dele para não ter como ele falar muita coisa lá. E aí houve um rompimento. E também o Fleury pegava todo o dinheiro que era para a Irmandade, que eles chamavam, né? E estava ficando com o dinheiro. Sei. E me diga uma coisa, o senhor falou para nós aqui agora que o senhor foi convocado pelo SNI do Rio para prestar aquele serviço que o senhor já relatou aqui. Uhum. De execução e depois a coisa de bomba. O Ustra e o Fleury, eles deviam satisfação a quem? Era sempre... O comando era único, central, ou era... Não, o comando era o Doicó que comandava. Era o Ustra da cadeia coisa seria o Ustra, local, São Paulo, né? Então, esse Doicó era ligado diretamente a que organização? A Presidência da República. Diretamente à Presidência da República. Só que depois, o presidente sabia de tudo. Ele né, passou por bonzinho e tal, mas foram tinha 3 presidentes, né? Todo o conhecimento. Tanto o Garrastazu Médici como o Garrastazu teve muito mais, né? Muito pior. O Geisel e o Figueiredo também durante o período? Sabia de tudo. Só que tinha briga, né? Porque o Golbery, que foi o idealizador do golpe, e depois foi o idealizador da abertura também, aí que teve um rompimento também, a cadeia de comando, aí que acabou mesmo. O presidente sabia de tudo, aí depois que ele começou, sabia e não tinha como interferir, porque já mesmo quando terminou o doicode, os coronéis não obedeciam mais. A presidente da República sabia o que acontecia, mas não tinha como parar, porque os coronéis tinham a tropa na mão. Era quase uma insurgência. Isso foi que ano? Isso foi no 75 para cá. Foi quando o Jimmy Carter foi eleito e que começou a bater, querendo abertura, e a tortura, que estava coisa, direitos humanos, foi aí que houve um rompimento mesmo, entendeu? Compreendo. Aí, eu cansei de ver general na antessala do coronel esperando a hora para ser recebido. É uma quebra de hierarquia. O esquema, depois desse período, o senhor está dizendo, como os coronéis eram os responsáveis pelo comando direto, eles se rebelaram e se recusaram a parar. Isso aí. Entendi. Isso aí. Então, aqui a minha pergunta, então, quais dos dois era mais importante? É claro que o Ustra era muito mais importante do que o Fleury. Mais importante que o Fleury. Na hierarquia, no comando... Era ele. Tá. Ele. Bom, qual a diferença do trabalho exercido entre os dois? O senhor já relativamente... Quer dizer, na prática, lá embaixo, o trabalho era o mesmo, né? O trabalho do Fleury era mais operacional também, né? Porque ele era operacional. Ele tinha um negócio em Recife, ia para lá fazer. O Ustra não, você ficava no comando. O Fleury torturava pessoalmente. Pessoalmente. O Ustra torturava pessoalmente? Olha, eu não vi, mas segundo ele mesmo torturava, né? Ele torturou a mim. Pois é. Segundo ele, eu estou falando porque ele falou para a pessoa que ele torturou, né? Então, ele torturou a mim pessoalmente. O Ivan fala do pai que ele torturou também. Do pai do Ivan. Então, o senhor não viu ele torturar? Não vi, mas o senhor tem conhecimento igual de relatos? Eu sei que torturava, porque esse eu vi torturando.
né? O Coronel Perdigão. Coronel Que Perdigão. ele era equivalente ao Ustra, mesmo nível de comando? Olha, ele na região, mesmo nível, né? Não, porque ele não era o chefe do DOI-CODE. Ele nunca foi, ele era o cara com o poder por trás. Poder da sombra. Ele era do SNI. É gaúcho esse homem? Gaúcho. Nascido no Rio Grande do Sul. Tem uma foto dele que ninguém tinha, eu sabia onde estava. Hoje tem a foto dele, tem ele com Carlos Lacerda, entendeu? Eu tenho essa foto, se eu tiver lá eu posso encaminhar para os senhores. Tá. Bom, quantas ações o senhor comandou em São Paulo, de certa forma já respondeu, né? Aqueles três execuções e a bomba do Estadão. Tem mais alguma coisa que o senhor lembra? Tem. Teve uma reunião da qual o Ustra participou para tramar a morte do Fleury. O senhor estava nessa reunião? Eu estava nessa reunião. Está no livro isso, Está né? no livro. Foi no Baby Beef da onde mesmo? Baby Beef. Pois é, eu não sei, eu sei que era... Marginal do Tietê? Marginal do Rio Pinheiros? Eu tenho o Marcelo arranjou uma foto de lá. Eu não sei. É dentro de um supermercado esse Baby Beef, não? Nesse lugar, nós fomos uma vez que teve um fato que me marcou muito, porque estava eu, dois policiais de São Paulo, né? E essa outra pessoa que eu estou preservando o nome, né? Almoçando lá, e o nosso carro foi roubar, o cara tentou levar o carro. Aí foi uma troca de tiro bedói ali, então o lugar ficou marcado. Assim. É no centro da cidade? Tem o Baby Beef do centro, né? Esse não é o do centro, não. Não é o do centro, não. Tudo eu conheço bem. o do centro. Mas aí o senhor estava contando que os senhores fizeram a reunião para decidir sobre o futuro do Fleury. Quem que estava na reunião? Nós estava na reunião o Ustra, o Calandra, o Coronel Aviador Juarez, o Coronel Perdigão, o Comandante Vieira, eu estava. Desses, quem está vivo hoje? Evidentemente o senhor está... O Calandra. Calandra está vivo, o Ustra está vivo. O Ustra está vivo e o Coronel Juarez. Coronel Juarez. Os outros já se... morte natural. Morte natural. Foi execução. E o que aconteceu? Qual foi a discussão lá? Botaram em votação? Por que foi? Aí, por que foi votada a morte dele? Ele, igual esclareci antes, estava ficando com todo o dinheiro e tinha saído. Ele não obedecia mais, ele fazia o que ele queria. E estava prejudicando toda a estrutura da área de informação. Ele estava prejudicando. Entendeu? Ele estava tornando um cara perigoso. Quando ele foi preso também, ele disse que se ele não saísse, que ia cair a casa toda. Então eles viram que era um cara perigoso. Então, essa reunião foi nesse restaurante que o senhor falou, que depois nós vamos procurar mais ou menos a localização. Essa reunião foi que ano, o senhor lembra? 79. 79? Foi perto foi por aí. Foi um pouco antes da morte dele. Aí o que foi? Eles designaram que eu e uma equipe que iam executar ele a tiro quando ele saísse do Viva Maria, uma casa noturna que tinha lá, ou então do Didio, também que ele ia muito. Eu acompanhei ele uns dias, não tinha oportunidade porque as pessoas que estavam com ele eram todas pessoas amigas, entendeu? Aí ia morrer pessoas que não tinham nada a ver com a história e pessoas que até hoje são pessoas boas, né? Eles estavam cumprindo o dever de cuidar dele, né? Aí eu falei que não ia. Ele falou, então, minha equipe tirou do trabalho, né? Mais tarde, né, ficou como acidente, mas eu sei por narração dos colegas que não foi acidente, que foi, mataram ele. Então o senhor não conseguiu cumprir, vamos dizer assim, a determinação de fazer a execução do Fleury porque tinha mais gente junto. Isso. E aí, obviamente, ia ter um enfrentamento, um tiroteio e outras pessoas iriam morrer que não era o alvo. Não era o alvo. É isso que o senhor está contando para a gente. E aí eles conseguiram fazer o serviço em outra ocasião. Ficou como um acidente. Mas qual foi o fato concreto? O senhor poderia... O que me narraram os companheiros lá. Narraram o seguinte, que foi arregimentado um empresário, que seria um dos donos do MAP,
né? Daquela coisa grande lá. E Fleury tinha comprado uma lancha, justamente com dinheiro que não era dele, que era do coisa, estava lá comemorando dessa lancha. Então, esse casal teria dado um uísque para ele com droga. Uma droga que, né, que deixou ele... Ele era excelente nadador. Não é que ia morrer afogado. E outra, olha bem, eu conversando com aquela senhora que foi advogada lá na Comissão da Verdade, que foi advogada da presidenta, falou, mas a própria esposa fala que foi acidente. Falei, claro que ela vai falar que é acidente. Ele estava com uma amante, ela sabia da amante, que convivia com ela, estava, por exemplo, largando, tinha um patrimônio enorme. E olha o que aconteceu. Esse casal que deu a bebida para eles não foi ouvido. Esse casal não foi ouvido? Não foi ouvido, olha bem. O senhor não lembra o nome desse casal? Não, eu sei. Esse casal não foi ouvido. Ele caiu da lancha, passando de um lado para o outro, caiu, e 2 marinheiros o teriam socorrido. Só um marinheiro foi ouvido. Bom, o inquérito que apura a morte dele foi aberto, isso estou falando, só pode conferir, foi aberto 30 dias antes da morte dele. A portaria, só sabe que todo inquérito tem que ter uma portaria, não dia estava, só vai ver, 30 dias antes. Houve ordem do secretário de Segurança para não fazer autópsia nele. Não foi feita. Um médico falou que ele tinha afogado. Para falar que afogou, tem que abrir para ter água no pulmão. Não foi aberta. Então não pode falar que foi afogamento. E não foi. Terceiro, nós sabemos que o Ministério Público não pede arquivamento ainda mais um cara da proeminência, que era Fleury, pediu arquivamento, quer dizer, não, acabou com o inquérito. Não investigaram. Não investigou. Então, na verdade, ele morreu intoxicado com uma droga, caiu do barco e morreu afogado. Não morreu afogado, ele morreu da droga que deram para ele. Da droga que deram. Uhum. Perfeito. Bom, eu queria perguntar para o senhor recebeu algum prêmio de alguma órgão empresarial, tipo Fiesp, alguma coisa assim? Naquela época o senhor recebeu alguma medalha, alguma condecoração desse pessoal? Não. A gente recebia, por determinadas operações, bônus em dinheiro, mas quem dava era o SLI. O senhor nunca teve? De lá. Não, eu sei, por exemplo, o banco que nós recebíamos. É o banco que liderou o arrecadamento para o banco. Qual o dono do banco é Banco Mercantil do Estado de São Paulo. O dono dele foi, da primeira reunião, para pegar dinheiro, nesse dia ele arrecadou $350 mil para o banco. Quer dizer, o senhor está... O da Ultragás, da mesma maneira. Eu sabia, aqui do Espírito Santo. O Grupo Silvio Santos deu algum dinheiro? O senhor tem conhecimento disso? Deixa... Silvio Santos, não vou. O senhor não lembra? Não lembro. Então, porque o senhor está dizendo para nós... O Estadão de São Paulo, a Folha de São Paulo, né? O Estado fornecia um carro, verba, né? O Frias visitava o DOPS constantemente, o velho. O que já falecido? Mas isso está registrado. Então, o que o senhor está dizendo para nós... Era amigo pessoal do Fleury, tá? O Frias. O que o senhor está dizendo para nós é que o senhor nunca foi premiado, quer dizer, sua ação era mais uma ação... Eu não era conhecido. O senhor não era público. Não. E aí o senhor recebia pagamento pelo que o senhor fazia, os prêmios eram em dinheiro dados por essas instituições. Exato. Que... É isso que o senhor está contando para nós? Isso aí. Então, aqui a pergunta o senhor conheceu pessoalmente empresários que deram dinheiro para ações da repressão? O senhor já falou alguns, lembra de mais algum? Que agora, inclusive, nós convocamos o ex-ministro Delfim Neto para prestar esclarecimentos para nós. Ele tem que dar coisa para esclarecer. Né? Ele participou disso? Participava.
Isso o senhor sabe por ouvir falar? Pela boca do coronel, né? Que era falasse, desculpa até dizer, né? É a expressão dele, é uma bichona, mas uma bichona útil. O coronel Perdigão dizia isso? Falava. Bom, isso, aqui nós já perguntamos, né? Isso aqui nós perguntamos, já perguntamos aqui sobre a reunião para decidir a morte do delegado Fleury. As ações que o Fleury comandou em São Paulo, assim, ele durante um período ele foi... são ações conhecidas, né? O senhor não tem nada a acrescentar de ações de pessoas que sumiram, que morreram? Eu tenho porque o Ivan mesmo tinha falado que ele não tinha participado da Lapa. Quem metralhou as pessoas lá dentro foi ele. O senhor está dizendo na rua Pio... o Massacre da Lapa. Massacre da Lapa, que foi o comitê central do PCdoB. Isso. O Fleury estava lá na casa? Estava, ele que entrou. Nós fizemos, eu estava nessa operação. Ah, então conta pra gente, por favor. Olha bem, foi inclusive, isso aí eu tenho que comprovar e que está errado. Está falando que quem comandou foi o DOI-COR de São Paulo. Não foi. O DOI-COR de São Paulo, o que fez? A obrigação era deles, mas como estava essa briga do Fleury e coisa, decidiu-se que saiu um major do Rio, do primeiro exército, da brigada não, da Barão de Mesquita. Eu tenho o nome desse major, não estou lembrando aqui, mas eu posso mandar por e-mail para o senhor. Ele saiu comandando uma equipe de militares de lá. O coronel Perdigão preparou a minha equipe para nós ficar na cobertura, não na coisa, a gente ficar na cobertura. E o que ocorreu? Nessa hora lá, nós fizemos o quê? Nós que estávamos na cobertura, fizemos os primeiros disparos para poder dar oportunidade, porque não tinha ninguém armado. Foi feito disparo para poder intimidar. Aí entrou quem? Entrou Fleury com a equipe dele. Uma coisa que eu esqueci. Primeiro, um que estava saindo do banheiro, eu não estou lembrando o nome, mas o que estava saindo do banheiro, que ficou morto lá na porta do banheiro, foi um tiro dado cá de fora que acertou ele. E essa pessoa caiu. Né? Aí veio, dessa hora, como não teve resistência, o Fleury e a equipe entraram. As pessoas estavam rendidas, ele metralhou. Entendeu? O outro que fala que fugiu, que estava na caixa d'água, que saiu, e foi atropelado, não, ele foi morto, na tortura, fizeram um cenário de atropelamento para poder pôr como ele tivesse fugido e tivesse, da hora, o carro tivesse pego ele. Tudo foi montado, isso aí. Entendeu? Então quem matou foi o senhor estava presente na casa lá? O senhor estava lá? Tinha, inclusive, tinha repórter que entrou logo em seguida. Entendeu? Teve um repórter que entrou logo em seguida. O Fleury, depois que terminou, ele e a equipe dele, isso aí tem pessoas que estão vivas no local ainda. Saíram, ficaram chupando laranja, acalmando o pessoal do local, que já estava tudo bem. Os moradores do bairro. Os moradores do bairro. Então essa ação da Lapa... Estou falando porque o Ivan falou, não, mas o Fleury não participou lá. Participou sim, ele que matou. Ele que deu a rajada de metralhadora. Com as pessoas já rendidas, não desarmados. Desarmadas, as armas foram plantadas lá. Isso aí eu afirmo com toda a segurança. Ninguém estava armado. Bom, as ações... O senhor lembra de mais alguma importante ação do Fleury que o senhor acha que deveria constar aqui do seu depoimento, além dessa que o senhor falou? Não, você já está Aquela morte do Bacuri. O Bacuri morreu na... eu sei da história do Bacuri, mas é só por ouvir dizer. Esse o senhor não tem proximidade? Não. Eu sei. Tá. E as ações que envolveram diretamente o coronel Urso? O senhor lembra de alguma que tenha importância, assim, na história? Porque parece que o contato seu era mais mesmo com a... O senhor não tinha contato direto com o coronel Urso? Não, às vezes que nós encontramos, porque tinha uma reunião que era realizada no Angu do Gomes, lá no Rio de Janeiro. No Rio, está no livro, né? Que esses coronéis que estavam no comando
dessa estratégia de não permitir a abertura, reuniam lá. E eu também participava. Nessa época eu era um dos estrategistas deles, entendeu? Então eu participava. O Ustra participava dessa? Essas reuniões. Ele esteve lá. O dono do Angu do Gomes está vivo, Basílio. Ele é uma pessoa que pode ser ouvida. Ele já falou para um repórter do IG, é IG, né? IG. Que realmente tinha as reuniões lá, que ele me chama de Claudinho. Os coronéis reuniam aqui com o Claudinho e tal, e cita alguns coronéis. Pode dizer, é uma pessoa que pode trazer esclarecimentos. Isso aí. É mais uma testemunha, né? É. Bom, então o senhor, quer dizer, da parte do Ustra, o senhor não está lembrando assim, não, especificamente da... Porque eu nunca participei de uma ação com ele, a não ser essa reunião que teve lá por do Fleury, ação com ele diretamente, não sei não. Sei. Sei que comandava, que era ele que era o coronel considerado linha de frente, era ele. Né? Agora, no que eu faço, saiu, fizemos isso junto. Não. Entendeu? Tá. Primeiro que as coisas minhas eram muito reservadas dentro. O Sandro que está aí, me conhece desde coisa. Nunca sonhou que eu fazia isso. Nosso amigo aqui, dono do escritório, nunca sonhou. Entendeu? Era secreto. De verdade. Secreto. Né? Era de verdade. Não era o secreto, serviço secreto português, não. Era de verdade. O senhor tem algum conhecimento assim um pouco mais aprofundado da ação do Coronel Ustra com a atriz Beth Mendes? Que ela, na época do presidente Sarney, ela encontrou com ele no Uruguai, adido militar, fez uma denúncia. Eu vi isso através da imprensa. O senhor não teve, não conhece bem o relacionamento disso? Eu vi na época na imprensa a denúncia que ela fez e tal. Perfeito. E sobre a morte do presidente Juscelino Kubitschek, em 1976, saiu de carro de São Paulo para o Rio e nunca chegou no Rio. O senhor conhece alguma coisa? Ouviu comentários ou teve alguma... Comentários, né? Que ele, porque o SNI usava uma estratégia muito grande de acidente, né? Tinha uma técnica que foi usada assim, sabe, por exemplo, provocava batia no carro, aí saía para discutir, aí era discussão de trânsito, morria. Isso foi feito demais. E o senhor participou de alguma dessas ações? Não, eu sei algumas ações. O senhor sabe algumas dessas ações? Mas aí, o presidente Juscelino, eles tinham tentado matar ele por atropelamento, antes de acontecer o acidente. Em São Paulo? Foi em São Paulo. Né? E depois, o caminhoneiro que bateu, cadê a investigação? Pode levantar a história, não tem assim porque um acidente, mesmo que uma morte acidental, tem uma investigação, tem uma perícia. Um que está como acidente, que eu tenho certeza que não foi, inclusive eu forneci para poder procurar essa foto, é daquela figurinista, Zuzu Anjo. Zuzu Anjo. Ali foi assassinado, comandado pelo coronel Perdigão. Ele foi fotografado do local pela perícia, ainda assim, depois que aconteceu, ele foi lá para o local, que era costume. Aí, os caras fazendo a perícia, ele saiu numa foto. Essa foto eu já falei para eles para procurar, que vai achar essa foto. Entendeu? Porque aí vai levar ele para o local do crime, para provar que realmente foi um crime. A Zuzu Anjo. E o Kubitschek, que foi em 76, o senhor está dizendo que... O comentário que tinha sido um esquema de acidente, mas que tinha sido... O comentário dentro da comunidade, dentro da Irmandade. Dentro da comunidade de informação, era isso aí. Que não foi. É tanto que quando passou aquela série da Globo, falou, nós vamos mostrar a verdade do acidente. Eu achei que alguém tinha falado. Só foi lorota. E o senhor não tem caminho para mim? Interessa muito para nós da Comissão de São Paulo essa questão do Juscelino Kubitschek. O senhor não tem um caminho, algum contato, alguém que o senhor pudesse nos indicar
para que a gente pudesse procurar e dar mais um desdobramento na morte do Juscelino Kubitschek, o senhor teria ou teria que pensar um pouco para falar depois? Se o senhor tiver já, quiser falar, a gente já... Eu sou daquela época, eu não estou lembrado que pode trazer luz para isso. Porque se ele foi morto no caminho São Paulo-Rio, quem organizou provavelmente foi ou os órgãos de repressão de São Paulo ou do Rio, né? Que fez a parte prática de organizar isso, né? Não teria outras, né? Não, mas aí eu não posso. Eu tenho que pensa um buscar pouco, mais. Pensa um pouco, se o senhor lembrar de alguma coisa, o senhor nos fala. O Coronel Ustra, mais uma pergunta aqui, andando aqui na nossa... O Coronel Ustra, ele participou do atentado do Rio Centro em 81? Teve alguma atuação prática, fez algum comando ou teve outros comandantes que... Não, lá teve, quem comandou lá foi o Coronel Perdigão. Foi o Perdigão. Foi. E o Ustra, mas com conhecimento, o Ustra, todos tinham conhecimento, até o que era, na época eu estava comandando a PM, depois foi o general, que inclusive tirou a PM, ele comandava a PM, que ele tirou a PM do local, deu uma ordem, estava em Brasília, dentro do escritório do comando do SNI, ligou para o Rio, para o comandante, mandou ordem, que era policial nenhum aí, que era justamente para atentado não ter ninguém lá, né? Mas foi esse Perdigão foi o homem central do Rio Centro. Certo. Ele e o Vieira, né? Ele sempre estava com o Vieira. Ele e o Vieira, tudo era os dois. O Vieira quem era? É o comandante Vieira. Esse morreu agora há pouco tempo. Mas ele, qual era a origem dele? Ele é Marinha, só pra... da Marinha. O comandante que era da Senimar, que era um dos... Quer dizer, o Perdigão, segundo o senhor nos informou, é superior ao Coronel Ustra naquela hierarquia. Ele era um degrau acima do Coronel Ustra. Não, o Coronel Ustra, oficialmente, o Coronel Ustra era maior, porque ele comandava um DOI-CODE. Ele tinha um comando de todo o Coronel Perdigão, não. Ele comandava apenas um escritório, mas ele mandava mais de que o Maians, que está lá, que foi ouvido, deu entrevista há pouco tempo, que o Maians que era da agência, está dizendo, na cadeia de comando seria superior, mas o Perdigão era o arquiteto de tudo. Entendi. Entendeu? Bom, e a morte do Vladimir Herzog? O senhor tem alguma coisa para nos dizer? A nossa comissão de São Paulo se chama Comissão Vladimir Herzog, porque é São Paulo e toda aquela questão. O senhor quer fazer um depoimento sobre isso? O senhor tem alguma coisa para... A única coisa que eu sei de lá das coisas, não assim por ver, mas por ouvir na época dos acontecimentos, era que um dos torturadores dele era o Calandra, o delegado Calandra. O delegado Calandra? Era um que tinha torturado ele. Era um que torturava. O senhor acha que, na sua opinião, a Comissão da Verdade de São Paulo a respeito disso deveria chamar o delegado Calandra para depor, para contar o que ele... Com certeza, ele deveria ser ouvido, sim. Ele nega tudo, né? Mas ele deveria encarar isso aí, né? Mas é importante a gente perguntar para ele pessoalmente, né? Pessoalmente, né? Bom, e ver, tem uma técnica de saber onde você estava, você trabalhava em que hora, claro. Por que você está... É lógico, isso aí... Né? Se ele estava lá, nós vamos, de uma certa forma ou de outra, mostrar que ele estava lá. Porque ele estava lá. Agora, nós estamos aqui conversando com o delegado Cláudio Guerra, numa missão aqui, numa oitiva da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, representando os colegas vereadores, e ele está nos dando aqui com toda a sinceridade e o conhecimento que ele tem a respeito dos fatos que nós estamos perguntando. Então, Vladimir Herzog, o senhor está dizendo que o Calandra, que foi o... um dos torturadores dele. O Calandra era da Polícia Civil? Polícia Civil. Mas trabalhava no DOI-CODE? Ele estava no DOI-CODE. Por isso que tem que, da investigação dos senhores, ver
onde que ele estava lá. Sobre a chacina da Lapa, o senhor já nos esclareceu. Aham. Tem alguma coisa além que o senhor queira falar sobre a Não. chacina da Lapa? Não. Bom, é uma pergunta para o senhor. O senhor se lembra de algum outro nome importante que o senhor falou do Calandra, que a gente poderia procurar em São Paulo para interrogar, para perguntar, alguma outra pessoa que o senhor possa nos fornecer? Se o senhor puder falar agora, fala agora. Se o senhor preferir, a gente pode falar fora do depoimento de Câmara para também, a gente compreende a sua situação, nós sabemos como é delicado para o senhor isso, mas se puder, se o senhor lembrar agora, quiser falar. Aquele Tralli que trabalhava com o... Eu li no jornal que ele faleceu há pouco tempo. Tinha um delegado também que tinha um apelido de Bob. Esse não sei se ele faleceu já. Bob? É. Que era ligado ao governo americano, ao cônsul. Delegado Bob? É, ele inclusive fez vários cursos lá do FBI, coisas justamente porque é por causa dessa amizade que ele tinha. Nesse trabalho que o senhor fez, porque foi de 73 até 80, e o SNI foi 85, deve ter ficado até 85. Esse trabalho todo, o senhor teve contato com agentes estrangeiros, de governos estrangeiros, alguma agência de fora? Teve? Sim. No Rio tinha um agente da CIA, né? Que ele tá vivo, né? Nós já falamos o nome dele. Do Hotel Glória, eu dei o nome de dois, eu tenho até o nome desses dois aqui. Acho que eu estava vendo aqui, deixa eu dar uma olhada se eu tenho aqui. O Mitrione é um cara que veio da América para cá. Você já ouviu, esse é famoso, né? O Mitrione. Mitrione é Daniel... Dan Mitrione. Daniel Mitrione, agente. Só que era disfarçado. O senhor conheceu esse cidadão? Não, eu sei porque ele foi o cara que montou todo o esquema aqui. Porque é anterior, né? Ele começou nos anos 60, eu não estava lá, né? Mas em Minas, para você ter uma ideia, em Minas ele montou uma escola de tortura na cidade... uma cidadezinha que fica num sítio, que fica mais ou menos 270 quilômetros de Belo Horizonte, Fazenda Guarani, né? Ela funcionou até 71. E lá passaram oficiais do Espírito Santo, para ser exato, do Espírito Santo, do Rio, da Bahia, de São Paulo, de Santa Catarina. Todos aprenderam a torturar lá. Nessa escola organizada pelo americano. O senhor lembra de mais algum nome agora, assim, de cabeça? Sim, tem dois policiais da América que tiveram com a gente lá na... Deixa eu ver onde que está isso aqui. Mas eu mando para o senhor. Porque eu não trouxe não, mas eu mando para o senhor o nome. Tem dois da América e tem em São Paulo, só que o nome é difícil, né? Mas o nome que ele usava é Mohamed. Americano? Não. E tem dois cubanos, que a gente sempre encontrar com eles no aeroporto de Brasília, não lembro não. Eles eram cubanos, do DEA, cubano, naturalizado americano. Cubanos que moravam nos Estados Unidos. E treinamentos que a gente recebia. Eu, por exemplo, aprendi a técnica de tiro, foi com o pessoal da Mossad. Né? Sabe onde que a gente treinava? No Clube Tietê. Entendeu? Eu tenho a carteira de atirador de lá para poder fazer o... Que ano foi isso, o senhor lembra? Final dos 70, início dos anos 80. Bom, aqui, além disso,
do que o senhor... Bom, o que o senhor depois tiver de nome, que o senhor não está recordando agora, eu vou pedir ao senhor, se o senhor puder, nos passar por e-mail para a gente acrescentar o depoimento. O nome dos dois americanos que tiveram lá no Hotel Glória, eu passo para o senhor, né? E o que se diz, que hoje ele está falando que não é agente da CIA, é Jone Romaguera Trotti. Esse seria o agente do SNI, da CIA, que fornecia armas. Vivo? Está vivo. Fornecia aqui armas. No Brasil? Está aqui no Brasil. Você gravou bem o nome? O senhor podia repetir? Jone Romaguera Trotti. Tá ok. Vamos passar aqui para uma coisa importante que a gente inclusive está querendo investigar melhor. O sepultamento dos assassinados no cemitério de São Paulo de forma clandestina. O senhor acompanhou, fez parte do seu trabalho esses sepultamentos, Não, eu sei assim que por que passou a partir de 73, 74, acho que foi, que passou a cremar corpos. É porque o negócio de enterrar estava aparecendo, estava dando problema. Aí foi que saiu o SNI, através da comunidade de informação, pensou a partir daí cremar para não ficar vestígios. Incinerar, né? Seria o termo certo. Incinerar, né? Incinerar, que não tinha cremar. Porque cremar sobra as cinzas, mas... Não, ali era incinerar mesmo, não sobrava nada. Porque no caso da usina, ligava 6 meses funcionando, quer dizer, só depois de 6 meses que não sobrava nada mesmo, né? E essa usina é a usina de Cambaíba, no Campos dos Goitacazes. Aquela usina que tem na Amaral Peixoto, antes de chegar a Campos um pouco. É ali, não é? Você antes de Campos, você entra para a direita, na estrada que vai para Gruçaí, aí você chega lá. A usina de Cambaíba. O senhor participou lá o senhor relatou no... Eu levei para lá 12 pessoas, que foi cremada ali, e mais o tenente Odilon, que esse foi pessoalmente que executei, e foi cremado lá também. E essas 12 pessoas que o senhor levou, tinham pessoas... morador de São Paulo, quem era de São Paulo, o senhor lembra? A Kuczynski, acho que era de São Paulo. Ana Kuczynski? Ela e o marido, acho que era de São Paulo. Eram de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Pois é. Esse esses dois, inclusive, tem um fato que chamou atenção, que um carro que eu estava indo queimou, pegou fogo, entendeu? Aí tivemos que, já próximo da usina, aí descemos, fomos num povoado que tem, ligar para a usina para eles verem, socorrer a gente. O corpo estava no carro? Ela e o marido. Os dois? Eu já estive com o irmão dela, né? Eu já estive com ele. Então deixa-me, para a gente esclarecer melhor. Ela foi morta onde? Ela foi morta, eu apanhei ela, acho que na Casa da Morte, deixa eu ter certeza. Casa da Morte em Petrópolis? Petrópolis, ela acho que foi lá da Casa da Morte. Aí o senhor levava de que dia? De carro. Dentro do porta-mala do carro? Porta-mala. Eles me entregavam os corpos num saco, coisa, e eu levava para lá. E o senhor sabia quem estava levando ou não? Nós só viemos saber, nós viemos, igual eu disse para o senhor, eu não sabia nome, só pela época e pelas características e nas datas que eu tinha, as datas que tinha levado. O senhor identificou depois quem seria? O senhor chegou no nome? Chegar no nome através da ajuda do Perli e dos 2 repórteres que fizeram a investigação. Como é que foi escrito esse livro? Eu não chegava e falava assim, foi fulano, não. Eu falava, aconteceu um fato, nessa data eu fiz isso. Eles iam e pesquisavam. Esse livro levou 3 anos para ser feito. Pesquisava, aí chegava, foi isso aqui. Aí trazia foto para mim, não, realmente isso aqui. Então o senhor está dizendo que o senhor levou 12 cadáveres para o forno de incineração de Cambaíba. Uhum. E um desses 12 seria a Ana Kuczynski? Eu acho que tem mais lá de São Paulo. Deixa eu... Aqui, Ana Kuczynski. E o Wilson Silva.
É a Ana e o Wilson, que era o marido dela, né? Foi da Casa da Morte, Petrópolis. Petrópolis. Eu acho que tem mais lá de São Paulo. Deixa eu ver se tem mais lá de São Paulo. O Tomás Antônio também é de São Paulo. Tomás Antônio da Silva Meireles. Também foi incinerado lá. O senhor que levou? Foi o que levei. E aí essa ordem de levar a Ana, por exemplo, o Tomás, partiram de quem? O senhor... Era quem chefe? Era o Perdigão. Perdigão. A Casa da Morte era comandada por 2 coronéis. Era o coronel Tavivo, Paulo Malhães, conhecido como Dr. Pablo. Ele que idealizou a Casa da Morte. Inclusive tem uma entrevista dele da Rede Globo, para o Paulo, não sei se é Paulo Otávio, ele dizendo que havia 2 comandos lá. Ele idealizou, inclusive ele fala que só escapou uma mulher de lá, e é verdade, só uma que saiu viva de lá, as outras todas as pessoas morreram. E essa pessoa, acho que a comissão tinha que ouvir, estou falando desde o início, inclusive para pôr nós 2 de frente, para ter uma careação. Né? A Comissão da Verdade, eu falei, ó, põe nós 2 de frente para ter, porque ele fala que o coronel Perdigão tinha a equipe dele, que era separada dele, como delegado do Espírito Santo, que sou eu. Né? Ele não fala meu nome, fala o delegado do Espírito Santo. O delegado do Espírito Santo, no caso, era o senhor. Sou eu. Né? Era eu e Perdigão. Então ele fala que eram esses 2. Só que na Casa da Morte eu ia até a porta. Eu nunca entrei lá para torturar ninguém, nunca. Né? E ele sabe disso. E o que eu ia fazer na Casa da Morte? Depois que teve essa ideia, que enterrar estava dando problema, que resolveram incinerar, igual o senhor disse. Né? Então, aí eu passava, ia lá, do lado de fora, eles me entregavam, punha no carro, eu abria o saco para ver quem, né? E dali, já saíamos dali para a usina de Campos. Para a usina. E os donos da usina... Era a família... Família Eli Ribeiro. Eli Ribeiro chegou a ser político, deputado? Ele foi vice-governador do Estado do Rio. Vice-governador do Estado do Rio. Dessa família, eles sabiam perfeitamente o que acontecia lá. Quem sabia era o dono, Eli Ribeiro, o filho dele, João Lisandro, e o José Lisandro. Esses 3 sabiam. Né? E mais 2 funcionários de chefia. De gerência. Né? Um está vivo. O senhor lembra o nome? Vavá, eu conheço como Vavá. Ele já foi ouvido, ele está negando. Né? Mas estou pedindo para ser acareado com ele, que eu vou lembrar. Primeiro ele falou que nem me conhecia. Aí o delegado da Federal, esperto, pôs no Skype, aí quando ele me viu, ô Cláudio, aí caiu a casa, viu que ele estava mentindo. Aí eu falei com ele nesse dia, falei, Vavá, chegou a hora de falar a verdade, vem, né, se o delegado trazer você aqui, vamos sentar nós 2, não sobra nada para você, que você era empregado, você era mandado, não vai ter cadeia para você e tal. No meu caso, eu estou confessando fatos que é crime permanente, eu posso ter problema para mim, mas você não tem nada com isso não, entendeu? Aí ele não, eu vou sim. Nisso chega advogado, a família Ribeiro mandou advogado, aí ele não veio. Aí está negando, segundo o pessoal do Movimento Sem Terra, que está lá da usina hoje, que ele levou R$10 mil e... Perfeitamente. Entendeu? Mas eu acho que pôr ele acareado comigo, que de frente ele não vai ter como negar. Eu vou ficar lembrando ele de fatos que ele... Agora, esse cemitério de São Paulo, delegado, o cemitério de Perus foi muito estudado e realmente confirmou-se lá ossadas de pessoas e tal. Tem ainda o cemitério Dom Bosco e o cemitério da Vila Formosa. E agora nós tivemos uma informação que também o cemitério de Parelheiros poderia ter alguma... Investiga que vai achar. O senhor tem algum dado concreto para dar para eu tenho. Dentro dessas pessoas que eu estou falando com o senhor, que eu queria ficar um dia em São Paulo, tem um policial que ele era da equipe do Fleury, 2, aliás, mas esse foi... É com esses que o senhor quer o senhor está preservando, porque o senhor está usando a argumentação para nós, que eu acho que a gente, de forma inteligente, compreende
o seu cuidado, o senhor quer ir lá conversar com eles para ganhá-los para um depoimento. Eu acho que eles vão falar. Então nós vamos nos comprometer junto com o deputado Adriano Diogo, que preside a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e o próprio Paulo Sérgio Pinheiro, que é o presidente nacional. Nós assinamos um termo de convênio com as duas comissões, a Comissão Municipal assinamos lá na Câmara, e nós estamos, então, vamos fazer as tratativas para que o senhor possa ir lá fazer esse trabalho com essas duas pessoas que devem ter mais dados locais. Vai ter dados locais, vão poder esclarecer. Porque eu vou falar assim, olha, eu sei que eles fizeram isso, mas eu não fui. Aí as coisas que eu fiz, eu fiz, eu sei detalhes, aí eu vou falar, entendi. Aí vai conferir. Mas o que eu sei que é através deles, se eles não falar, vai ficar no vazio, não vai achar. Quer dizer, se nós sairmos daqui conversando com essas duas outras instâncias e conseguirmos viabilizar a sua ida para São Paulo, passar lá alguns dias, o senhor então estaria disposto a ir para fazer esse trabalho de reconstituição de todas essas pessoas? Tranquilamente, você. Perfeitamente. Aqui as instituições financeiras eu perguntei, né? O senhor já falou, Banco Mercantil, aqui também está o nome do Banco Sudameris. Sudameris. Também, os dois bancos. Os dois bancos. São Paulo recebia, é uma coisa que ficou, eu esqueci de esclarecer, São Paulo recebia pelo Sudameris. A região do Rio nós recebia pelo Mercantil do Estado de São Paulo. Entendi. E o pagamento era extra, era dinheiro... E com codinome. Sim. Inclusive... Tudo clandestino. Clandestino. A minha conta, eu coloquei até uma pessoa que assinava comigo, a companheira da época, a conta é em nome de nós dois. Entendeu? Perfeitamente. Bom, aqui o senhor respondeu como funcionava o organograma da UBAN do ICOD DOPS, de certa forma está respondida. Eu vou mandar a foto para os senhores do Hotel Glória. Tem algumas pessoas que aparecem no fundo. O senhor não tem foto do Angu lá? Eu mando também. O senhor tem foto do Angu? Tem. Inclusive tem foto. Se o senhor tiver foto lá com as pessoas almoçando ali, os comandantes ali, se o senhor tiver... O que eu tiver de lá, eu mando para o senhor. Particularmente é que tiver o Coronel Ustra, porque o Coronel Ustra insiste... Ele nega que não me conhece. Insiste em negar que torturou. Eu sou prova viva de que ele torturou. Eu conversei por telefone com a Beth Mendes. Tem uma escura que quem matou foi ele, tá? Uma que foi presa junto com... que foi presa junto com esses dois, que foi presa junto nós, foi uma operação espécie a mesma sigla, mesmo grupo, né? É uma escura, tinha um que era meio chinês, meio japonês, mas eu tenho o nome deles, é porque eu não estou lembrando aqui agora. E uma escura que ficou desaparecida, depois aparecia carta para a família. Uma negra? Mulher negra? Negra, que era parceira da Ana Concisca e do marido. O senhor está dizendo que quem matou ela foi o Ustra? O próprio coronel, pessoalmente? Sob o comando dele. Então, o comando dele é ele. Sob o comando. Tá. Bom, aqui o senhor já respondeu também. Os comandantes aqui, o senhor, além do coronel Perdigão, o senhor deu mais alguns nomes aqui. Já foi feita a resposta, o senhor já deu. Como é que o senhor fazia a execução? Tinha técnica para fazer a execução? O senhor fala disso com tranquilidade? Não. Tinha técnica? Não, não. Nós éramos treinados para isso, né? Mas, por exemplo, tinha alguma parte do corpo que era preferencial de atirar? Geralmente é dirigido o peito, né? Tem um especificamente que esse que eu executei lá na Angélica, eu acertei um tiro nele na cabeça. Mas foi nessa região, assim, que foi um tiro, assim, que foi até comentado. Mas o senhor errou o tiro? Quer dizer, não, o senhor atirou... De que distância que era? Isso aí foi como daquele, para descer, que dá uns 3 metros, né? Sei lá. Atirava, entrava no carro e se evadia do local? Nesse local teve um incidente. Um de cima do povo ficou gritando, aquele negócio todo. Um dos carros da nossa cobertura apanhou essa pessoa, também ninguém sabe. Apanhou e sumiu com ele? Sumiu com ele.
Cidadão É comum? uma testemunha comum. Foi morto também. Eu deduzo porque desapareceu. Entendeu? Porque essas operações eram assim, nós éramos executor, mas tinha o carro que nos levava e tinha um carro do Exército, das coisas que descia já também, não era fardado, descia, já começava a espalhar a notícia ali. E testemunha é induzido a falar aquilo que está ouvindo. Então o que eles falavam ali é o que saía na imprensa no dia seguinte. O que eles falavam? A troca de tiro, que teve isso, que teve aquilo, não tinha troca de tiro, era execução. Execução pura. Execução pura. Mas era o que saía no dia seguinte, era as notícias, né? Vou fazer uma pergunta aqui, queria que o senhor pudesse responder para a gente. Foi, nossa. Durante o tempo da repressão, o senhor também atuou no jogo do bicho. Isso é real? Não. Não, deixa eu explicar o que Eu vou terminar a pergunta, aí o senhor, depois o senhor traz. E prestou serviço para eliminar pessoas não ligadas diretamente à luta política e poderia ter recebia por isso e também pelas ações de repressão. Então o senhor fazia a ação do aparelho de repressão e a ação ligada também ao jogo de bicho. Isso Não. É real ou não? Não, deixa eu explicar ao senhor essa história. Eu já esclareci, mas ficava respondido para o senhor também. O coronel Perdigão, nessa época da coisa, nós grampeávamos muita gente. E o jogo de bicho era grampeado, lá no Rio. Uma gravação que o coronel Perdigão estava fazendo, descobriu uma trama para matar um bicheiro de nome Petrus Calil, lá do Rio de Janeiro. Conhecidíssimo. Pois é. Esse banqueiro nunca tinha participado de violência, até então. Aí o que acontece? O coronel Perdigão vislumbrou um meio de arrumar dinheiro para a organização. E sentou com a cúpula do jogo, comandado na época pelo... que morreu há pouco, que era presidente da escola de samba. Castor de Andrade. Presidido pelo Castor de Andrade, e lá ele expôs o fato. A partir daí, esses dois que iriam matar essa coisa foram mortos por uma equipe, outra que não fui eu, mas do esquema do coronel Perdigão. Elas foram mortas, não, eles levaram os tiros na porta do clube da Vila Isabel, onde era a Beija-Flor antigamente, né? São 2 PMs, um Carlinho, pois eles trabalhavam naquele batalhão que tem na Toneleiros, lá no Rio. E aí o jogo de bicho passou a ser um financiador também da repressão dos órgãos de informação. O SNI tinha um compromisso comigo. Se a coisa ficasse feia para mim, na minha região, eles me mandariam para a escola de polícia ou para uma embaixada do exterior para sair de cena. A oposição ganhou aqui, a esquerda, em tese, ganhou aqui no estado. Aí começaram a me detonar. Detonando. Né? Isso na eleição do governador? No governo Camargo. Começou a me detonar. Acusado disso, acusado daquilo. Aí eu fiz o que tinha me orientado. Fui lá. Aí o coronel Perdigão falou, doutor Reinaldo, era um dos codinomes do doutor Reinaldo. O SNI, você sabe, está fechando as portas. Nós não temos poder mais de fazer aquilo que falam com você. Mas o Castor de Andrade está bancando vários coronéis, né, está auxiliando os irmãozinhos. Né? Falei, tudo bem. Aí me levou lá no Castor. O Castor falou assim, olha, aqui eu já sei e tal. E aí me abraçou. Né?
Quer dizer, o senhor teve a ajuda dele, o senhor está dizendo para nós. Não, estou falando se o senhor teve a ajuda dele porque o senhor estava procurando asilo dentro daquele combinado. Eu não queria, eu não tinha nada com o senhor não foi extorquir, isso que o senhor está dizendo. Não, foi desse jeito que eu estou falando. Oficialmente. E então, ele chegou a concretizar essa ajuda? Deixa eu vou concretizar, vou contar para o senhor. Quem chefiava a segurança da cúpula do Jogo de Bicho era o Coronel Perdigão. Aí ele falou assim, não, inclusive, nesse encontro com o Castor, falou, ó, o Guerra é tão estrategista e tão sabe comandar, mas até igual a mim. Então você faz o seguinte, você passa o meu cargo para o Guerra. Aí nessa época existia no jogo, né, no Jogo de Bicho, uma guerra muito grande, banqueiro mandava matar o outro, aquele negócio todo. E cada um tinha um exército. Eu falei com eles, falei assim, olha, eu só assumo se eu tiver autoridade para comandar todos. Não, você tem toda a liberdade. Aí o que eu fiz? Eu reuni. Bom, o Castor tinha um exército, o Petro Calil tinha outro, o Anísio tinha outro. Eu segurei todo mundo e comecei a pôr uma filosofia que guerra, matar outro, não era bom para ninguém, que era muito melhor se tivesse união. E a partir daquela época, né, que eu fiquei com eles lá, não teve guerra do jogo. Entendeu? Quanto tempo o senhor ficou lá com eles? Eu fiquei até 81, 82, foi por aí. Aí voltei a assumir meu cargo de delegado aqui. Já só ver como é que era a coisa. No próprio governo, que eu fui hostilizado, né, porque bateram, eu voltei para assumir o grupo de operações especiais da Polícia Civil. Entendeu? E prestei um bom serviço. Eu estou contando, senhor, minha história com o jogo, o que é? Fala um monte de história. Entendeu? Se eu participasse, se eu estivesse no jogo, eu estava rico. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu não tenho uma casa para morar, nem minha aposentadoria eu ia perguntar, saiu. A minha pergunta agora era essa, o senhor enriqueceu nesse... Hoje eu sou um pastor, eu vivo pela graça de Deus. O senhor é um pastor evangélico? Sou pastor evangélico. Que igreja que o senhor é pastor? Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Então o senhor está aqui dizendo para nós, no nosso depoimento, que o senhor não auferiu dinheiro desse... Não, só para ver, não tem... é uma expressão, não tem onde cair morto. Se eu morrer hoje, os amigos têm que juntar para poder fazer meu enterro. Delegado, e quem que enriqueceu? Não, plano de saúde eu não tenho. Há pouco tempo eu fiquei ruim aí, o Perli ligaram lá de Brasília, questão agora com... Eu estou prestando um serviço, aí ligaram para o governador aqui, para o governador arrumar vaga de INSS para me internar. Só vê que não tem nada. Compreendo. Entendeu? E o senhor falou que o Fleury ficou muito rico. Ficou. Acumulou muito dinheiro. O Ustra acumulou dinheiro? Olha, Coronel eu Ustra não tem conhecimento? Não sei. Não sabe dizer. O Perdigão acumulou dinheiro? O Perdigão, ele tem, ficou um patrimônio razoável. Porque porque logo assim que terminou essa linha, eu fui chamado por eles também para participar, eu não fui. A maioria dessas coisas, e está funcionando até hoje, tá? Por isso que eu falo com eles. Que eu te pergunto. As empresas de seguro, que ele fala assim, o que nós fazíamos no passado para o governo, nós vamos fazer para nós. E está sendo feito isso até hoje. São muitos no Brasil? Eu dei o nome de algumas já para a comissão do Rio, que são generais, coronéis, empresas que estão aí fazendo espionagem até hoje. Então, é o que eu ia perguntar para o senhor agora. O senhor está afirmando, então, que essa irmandade que o senhor chama, ela está viva. Atua. Mas ela tem articulação ainda entre si, tem um pensamento único, próprio, como se fosse uma organização, existe isso? Se reúnem? Eu fui ajudado até para ser exato, até 2005 eu fui ajudado. Financeiramente? É. Então existe inclusive uma solidariedade financeira entre os membros dessa comunidade. Existe. Agora, a maioria dessas pessoas hoje está na ativa, na vida, por exemplo,
militar ou como policiais civis, ou são pessoas que já se aposentaram e vivem hoje, vamos dizer assim, de uma arrecadação que foi feita e se ajudam com dinheiro extraoficial? Como é que... Não, tem... Entendeu a minha pergunta, Eu né? entendi. Eles não é que estejam ativos, mas eles continuam comandando e tem pessoas que estão no comando porque eles colocaram. No comando dos órgãos públicos. É. O senhor tem sido ameaçado por eles? Olha, eu tive algumas ameaças, né? Mas eu não... O senhor acha que o senhor tem... Esse depoimento, por exemplo, que o senhor está nos dando aqui, por ele, o senhor acha que pode ter algum desdobramento, alguma consequência para a sua vida? Não, porque, olha bem, eles sabem que eu não temo eles mais. Não é que eu tenho medo, não é assim que eu sou corajoso, que eu sou herói, nada disso. É porque hoje, realmente, eu viver ou morrer, para mim, não importa. Entendeu? Eu sei por quê. Por que é isso? Porque a história minha é uma história feia. É uma história que eu não me orgulho dela. Mas é uma história que eu quero passar limpo, porque eu não quero deixar para os meus filhos, eu tenho 9 filhos. 9? 9. Uma herança foi um cara que só fez coisa errada. Não, eu quero hoje, não consigo reparar o que eu fiz. Mas eu consigo ajudar a esclarecer o que está errado, o que foi errado. Entendeu? E isso é um dever. Hoje eu tenho como uma missão de vida, como um homem que serve a Deus, porque eu acho que eu tenho que dizer a verdade. Morrer por isso? Eu creio que não, que se eles quisessem me matar, teria matado há muito tempo. Eu não ando com segurança nenhuma. Na época, antes do livro, foi oferecido segurança, né, queriam me mandar até para o exterior, coisa. Eu falei, não, se eu fizer isso, eu vou estar me acovardando e não vou prestar o serviço que eu pretendo prestar. Porque se eu dou um depoimento aqui e cai fora, como é que eu vou... Eu assim, o depoimento não é que é a verdade total. Eu estou falando a verdade, mas eu preciso de quê? De investigar para poder essa verdade ser substanciada. E chegar chegar aqui igual o fato lá do massacre da Lapa. Muita gente achava que era de outro jeito. Eu estou falando que foi assim. Vamos investigar. O senhor é testemunha pessoal lá? Pois é. Né? Igual essas pessoas que foram cremadas. Eu tenho certeza que a família, no início, podia até ter ficado com raiva de mim, mas eu acho que alguns hoje são gratos, porque sabe aonde que o destino que foi dado para o familiar. Né? Então, eu tenho isso hoje assim, como é um dever meu hoje. Então, não importa, do jeito que eu me arriscava para o Estado no passado, que eu punha lá, eu era operacional, punha o peito na reta, eu mesmo estou fazendo hoje por uma missão diferente, entendeu? Conversamos, então, nessa audiência, nessa oitiva, com o delegado Cláudio Guerra, aqui no Espírito Santo, vindo representando a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, em nome dos outros 6 vereadores, eu como presidente da comissão. Queria agradecer, doutor Guerra, a sua concordância em prestar esse esclarecimento para nós. Nós viemos de longe para ouvi-lo. Foi muito produtivo, o senhor respondeu com muita propriedade, com muita tranquilidade as perguntas de assuntos tão delicados, né, para o senhor, que participou da repressão, teve ação direta, algumas ações bastante violentas. Para mim, que fui preso político, fui torturado, tenho os 2 ouvidos surdos por choque na orelha, lá no DOI-CODE em São Paulo, mas a tua atitude é uma atitude que o Brasil precisa reconhecer, uma atitude de coragem de um homem que esteve de um lado, praticou determinadas questões que o senhor mesmo me disse que tem dificuldade até de lembrar, e que por questões emocionais, espirituais, estou vendo o senhor com a Bíblia na mão, o senhor resolveu contar essa história de vida que o senhor tem. Então eu te agradeço muito aqui, viu? E se a gente precisar do senhor, espero contar com outras... À disposição. Para a busca da verdade, eu estou à disposição. O que nós estamos fazendo aqui exatamente é buscar a verdade. Muito obrigado.